Nesse vídeo agora eu vou falar sobre uma outra complicação aguda do diabetes, que é o estado hiperosmolar hiperglicêmico. É uma complicação aguda, assim como a cetoacidose, mas é um pouco diferente. Então, no estado hiperosmolar hiperglicêmico, a gente tem uma glicemia geralmente maior que 600, o pH é maior que 7,3 e a gente tem uma osmolaridade sérica maior que 320. Então, só para lembrar lá da cetoacidose, a gente tem glicemia maior que 250, pH menor que 7,3 e cetonemia. No estado hiperglicêmico hiperosmolar, a gente tem uma glicemia maior que 600, pH maior que 7,3, diferente da cetoacidose, e uma osmolaridade maior que 320. Qual que é uma das diferenças? É que na cetoacidose a gente tem praticamente uma deficiência total de insulina. No estado hiperosmolar hiperglicêmico, a gente tem uma quantidade de insulina suficiente para diminuir, para inibir a produção dos corpos cetônicos. Então, no estado hiperosmolar hiperglicêmico, a gente não tem cetonemia, a gente não tem aumento dos corpos cetônicos no plasma. A gente pode ter uma discreta cetonúria, mas não temos cetonemia, diferente da cetoacidose diabética. A cetoacidose é mais comum em crianças, adolescentes, no diabético tipo 1. No estado hiperosmolar hiperglicêmico é mais comum em pessoas mais velhas, principalmente após os 40 anos, principalmente em idosos. E é quase exclusivamente do diabético tipo 2. Então, se a gente tem o cetoacidose, que o clássico é diabetes tipo 1, o estado hiperosmolar hiperglicêmico classicamente é encontrado em pacientes com diabetes tipo 2 e é uma causa importante de mortalidade em idosos. Idosos que evoluem com estado hiperosmolar hiperglicêmico, eles têm alta mortalidade. A fisiopatologia ela não é bem conhecida, diferente da cetoacidose que a gente tem um conhecimento maior. Então, a fisiopatologia, a patogênese do estado hiperosmolar hiperglicêmico não é bem conhecido, mas a gente sabe que a gente tem uma diminuição também da produção de insulina, mas a gente ainda consegue ter uma quantidade de insulina suficiente para diminuir a produção dos corpos cetônicos, ou seja, para inibir a produção dos corpos cetônicos. Então, no estado hiperosmolar hiperglicêmico, a gente não tem o aumento dos corpos cetônicos. A gente não tem cetonemia, não tem aumento dos corpos cetônicos no sangue, mas a gente pode ter uma discreta cetonúria, um aumento da perda de corpos cetônicos pela urina. Então, no estado hiperosmolar hiperglicêmico, a gente tem uma redução na produção de insulina e um aumento dos hormônios contrarregulatórios, principalmente do glucagon. Com isso, a gente tem um aumento da produção hepática de glicose, nós vamos ter uma hiperglicemia, e essa hiperglicemia, ela promove uma diurese osmótica, causando uma desidratação muito importante. Então, o paciente com estado hiperglicêmico hiperosmolar, ele tem uma desidratação muito mais grave do que aquele paciente com cetoacidose diabética. Então, isso é uma característica do estado hiperglicêmico hiperosmolar, uma desidratação muito importante. Essa diurese osmótica leva a essa desidratação e essa diurese osmótica também causa alterações de eletrólitos, com perda urinária de sódio, potássio, magnésio e fósforo. Esses pacientes, por serem mais idosos, muitos deles têm uma dificuldade para buscar a água. Então, às vezes, são pacientes acamados, com restrição da deambulação, com dificuldade de deambulação. Então, eles começam a ter essa diurese osmótica, eles começam a ficar desidratados, mas eles não têm autonomia, muitas das vezes, para buscar água para se hidratar. Então, isso também é um fator que contribui para essa desidratação importante, além da diurese osmótica. Aqui também a gente tem fatores desencadeantes, sendo que a infecção é a mais comum, representando 30% a 50% dos fatores desencadeantes nos pacientes que evoluem com estado hiperosmolar hiperglicêmico. Então, é aquele idoso que já tem o diabetes, às vezes já é um idoso acamado,
ele tem uma infecção e essa infecção é o fator desencadeante do estado hiperosmolar hiperglicêmico. Então, a principal causa de descompensação fator desencadeante para o estado hiperosmolar hiperglicêmico é a infecção, que é responsável, né, por essa complicação em 30 a 50% dos casos. Outros fatores podem estar envolvidos, como pancreatite aguda, gestação, alcoolismo, acidente vascular cerebral ou infarto agudo do miocárdio, traumas, cirurgias, vômitos incoercíveis, então pacientes que têm muito vômitos, colecistite, diarreia, apendicite e uso de medicamento, lembrar sempre dos glicocorticoides. Então, quais seriam os principais fatores desencadeantes, só para não esquecer? Infecção, pancreatite aguda, gestação, uso abusivo de álcool, AVC ou infarto, traumas, cirurgia, diarreia e vômito, colecistite, apendicite e medicamento. Então, aquele paciente, às vezes idoso, diabético, que teve um evento agudo, estressante, né, uma cirurgia, uma apendicite, um trauma, ou teve uma infecção e evolui com estado hiperosmolar hiperglicêmico. Dentre os sintomas, poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, adinamia, dor abdominal, desidratação importante. Então isso diferencia bem o estado hiperosmolar da cetoacidose, porque o paciente com essa complicação no estado hiperosmolar hiperglicêmico, ele se encontra muito desidratado. E uma característica do estado hiperglicêmico e hiperosmolar é o achado de sintomas neurológicos. A maioria dos pacientes eles vão ter rebaixamento do nível de consciência, podem apresentar crises convulsivas, déficits focais e evoluindo para o coma. Então essas duas características, elas são um pouco diferentes da cetoacidose. Então o paciente no estado hiperosmolar hiperglicêmico, ele geralmente tem mais manifestação neurológica, pode ser sintomas focais, crise convulsiva, rebaixamento de nível de consciência e coma, e eles geralmente se encontram mais desidratados quando comparados com os pacientes com cetoacidose. Diagnóstico, então, a gente vai pensar no estado hiperglicêmico e hiperosmolar, quando o paciente é um paciente idoso com diabetes tipo 2, tem as manifestações clínicas típicas, poliúria, polidipsia, alteração do nível de consciência, e apresenta laboratorialmente uma glicemia maior que 600, pH maior que 7,3 e uma osmolaridade sérica maior que 320. Então é a tríade do estado hiperosmolar hiperglicêmico. Glicemia maior que 600, pH maior que 7,3 e osmolaridade maior que 320. Hiperglicemia maior que 600, pH maior que 7,3, osmolaridade sérica maior que 320. Então glicemia maior que 600. Em relação aos corpos cetônicos, a gente tem ausência de corpos cetônicos no sangue, porque esse paciente ele ainda produz um pouquinho de insulina e esse pouquinho de insulina inibe a cetogênese. Mas pode ter cetonúria, diferente da cetoacidose, que um dos critérios é a presença de corpos cetônicos no sangue. Lembrar sempre do eletrólito que a gente tem que avaliar, principalmente para o potássio. Esse paciente ele tem uma diurese osmótica, ele tem perda de potássio, sódio, cloro, magnésio. Mas o potássio é o eletrólito mais importante. Quando a gente faz o exame, esse paciente ele pode ter potássio normal, pode ter potássio baixo e pode ter até mesmo potássio alto. Mas, na maioria das vezes, ele tem um déficit total de potássio. Às vezes o potássio pode estar até alto no sangue. Mas o que aconteceu nesses casos? O potássio do meio intracelular foi por meio extracelular. Então, na maioria das vezes, o clássico é que esse paciente ele tem um déficit total de potássio. É interessante também a gente solicitar para o diagnóstico, né? Até mesmo para o diagnóstico e para o tratamento, a avaliação do sódio, cloro e magnésio, então a avaliação de outros eletrólitos. O hemograma é sempre interessante, por quê? Porque na maior parte das vezes a infecção é o principal fator desencadeante. Esse paciente ele pode ter leucocitose como a manifestação do coma hiperosmolar,
do estado hiperosmolar, mas quando a gente tem uma leucocitose maior que 25.000, isso sugere muito uma infecção. É interessante a gente solicitar também um exame de urina, a gente pode ter uma discreta cetonúria no estado hiperosmolar e a gente pode também ter achados de infecção urinária. Isso pode nos ajudar, ou seja, a infecção urinária, né, causando a descompensação do estado hiperosmolar hiperglicêmico. O eletrocardiograma é sempre interessante também para avaliação, porque esse paciente ele pode ter tido um AVC, um infarto, e esse infarto ser o fator desencadeante do aparecimento do estado hiperosmolar hiperglicêmico, e lembrar sempre que esse paciente ele pode ter alterações do potássio, e essas alterações do potássio podem ser vistas ao eletrocardiograma. Então, o que a gente vai solicitar para avaliar esse paciente com estado hiperosmolar hiperglicêmico? Uma glicemia, podemos fazer uma gasometria, né, que vai mostrar o pH maior que 7,3, eletrólitos, lembrar sempre do potássio, mas também não esquecer do sódio, cloro e magnésio. Hemograma, que pode mostrar uma leucocitose, se for uma leucocitose muito importante, lembrar da infecção. Exame de urina, que pode apresentar cetonúria ou achados de infecção. E um eletro para fazer quando a gente suspeita de um infarto ou para avaliar alterações sugestivas de alterações do potássio. Como é que a gente vai tratar o estado hiperglicêmico hiperosmolar? Então, mais importante, hidratação vigorosa. Assim como na cetoacidose diabética, no estado hiperosmolar hiperglicêmico, a gente tem que hidratar muito bem esse paciente. A hidratação, ela já melhora um pouco a glicemia, já é capaz de diminuir um pouco a glicemia e também consegue diminuir um pouco os hormônios contrarregulatórios, principalmente o glucagon. Além disso, a hidratação melhora a perfusão periférica. A hidratação ela é feita, então, de forma vigorosa. Geralmente é recomendado o uso de 1 a 1,5 litro de soro fisiológico nas primeiras horas, principalmente para aquele paciente com choque hipovolêmico ou para aquele paciente muito desidratado. Para não esquecer, a gente então usa 1 litro de soro fisiológico por hora até compensação do paciente. Agora, se ele já tiver um choque cardiogênico, ele tem que ir para a UTI. Lembrar que no estado hiperosmolar hiperglicêmico, a gente tem muito comumente pacientes idosos. Então, cuidado com aqueles pacientes cardiopatas, muito idosos, que uma infusão muito excessiva de volume pode causar, por exemplo, um edema agudo de pulmão, né? Uma retenção hídrica importante e uma congestão pulmonar. Então, seria um grupo de pacientes que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Fora isso, 1 litro de soro fisiológico por hora até compensação. Assim que você receber os valores, né, do sódio, principalmente depois que esse paciente já tiver mais compensado em relação à questão da desidratação, da hipovolemia, se esse paciente apresentar um sódio maior que 135, você vai usar, ao invés do soro fisiológico a 0,9%, o soro a 0,45%. Se ele tem um sódio maior que 135, continuar usando o soro fisiológico a 0,9%. Esse paciente, então, ele vai evoluindo, né? Porque eu vou falar ainda um pouco sobre a insulinoterapia, mas ele vai evoluindo com uma redução da glicose. Assim que ele estiver com uma glicose em torno de 250, você associa um soro com glicose. Então, vamos supor, você está usando lá soro fisiológico, a glicemia dele ficou está em 230. Você associa ao soro fisiológico um soro com glicose. Então, a gente vai usar, geralmente, um soro, né, a 0,45% com glicose, com a infusão de 200 a 500 ml por hora. Como que a gente faz esse soro? A gente pega 1 litro de soro glicosado a 5 ou 10% e acrescenta 22 ml de NaCl a 22%. E aí, então, quando a glicemia estiver em torno de 250, a gente vai usar o soro fisiológico associado ao soro com glicose, ou seja, um soro glicofisiológico. Então, a gente vai hidratar bem e começar a insulina. Importante ressaltar que a insulina a gente só vai começar quando o potássio estiver maior que 3,3. Se esse paciente tiver uma hipocalemia, a gente vai repor primeiro o potássio, normalizar o potássio para começar a insulina. Então, potássio normal, a gente vai começar com insulina regular
0,1 unidade por quilo EV em bolos. Primeiro passo. Então, o paciente tem 60 quilos. 0,1 unidade por quilo, ele vai precisar de 6 unidades de insulina regular. Então, a gente em bolos faz 6 unidades. Após esse bolos, a gente vai usar insulina em bomba de infusão contínua, ou seja, uma infusão contínua de insulina na dose de 0,1 unidade por quilo por hora. Então, se o paciente tem 60 quilos, seria 6 unidades por hora em bomba de infusão contínua. Sendo que a meta é uma redução da glicose de 50 a 70 miligramas por decilitro por hora. Então, se o paciente chegou no pronto-socorro com a glicemia de 600, eu espero que na primeira hora caia pelo menos para 550. Se isso não acontecer, eu vou dobrar a velocidade de infusão da insulina. Então, ele chegou lá com 600. Eu fiz o bolos de insulina, coloquei a bomba de infusão e em 1 hora ele não teve uma redução de pelo menos 50 na glicemia, ele reduziu 30. Então, de 680, de 600 ele foi para 530. Desculpa, de 600 ele foi para 570, só reduziu 30 miligramas por decilitro. Então, eu aumento, eu dobro a infusão da insulina buscando essa meta de redução de 50 a 70 miligramas por decilitro por hora. Quando é que eu vou pensar em tirar essa insulina? Quando o paciente evoluir com melhora do estado geral, tiver pH normal, uma glicemia em torno de 200, nesse caso eu aplico 10 unidades de insulina regular, vou monitorar a glicemia dele por 24 horas, aplicando insulina regular de acordo com as glicemias capilares, e 24 horas depois de ter desligado a bomba, a partir do momento que esse paciente começar a se alimentar, eu começo a insulinoterapia plena, ou seja, o uso de uma insulina basal, que pode ser a NPH, a glargina, a degludeca, associado à insulina de ação rápida, ultra rápida antes das refeições. Pode ser regular, a lispro, asparte, a glulisina. Então, vou associar uma insulina basal com insulinas de ação rápida, ultra rápidas antes das refeições. E, por último, lembrar sempre dos eletrólitos, principalmente do potássio. Então, se esse paciente se apresenta com potássio menor que 3,3, eu preciso, antes de começar a insulina, repor esse potássio. Então, vou fazer 20 a 30 miliequivalente em 1 litro de soro em 1 hora. Fiz esse litro, eu avalio novamente o potássio. Se ele estiver normal, eu começo a insulina. Se ele continuar menor que 3,3, eu reponho novamente o potássio até ele normalizar e só aí eu vou começar a insulina. Se o potássio estiver normal, entre 3,3 e 5,2, eu vou adicionar 20 a 30 miliequivalente de potássio em cada soro infundido, em cada 1 litro de soro infundido. Então vamos supor aquele paciente que está com potássio baixo. Eu normalizei o potássio, eu continuo a reposição de potássio. Se ele se apresenta com potássio normal, eu vou colocar 20 a 30 miliequivalente de potássio em cada 1 litro de soro que eu infundi no paciente. Agora, se esse paciente ele já tem um potássio um pouco mais alto, acima de 5,2, eu posso iniciar a reposição quando esse potássio estiver menor que 5. Então, eu começo a hidratação, começo a insulina, e quando esse potássio estiver menor que 5, eu começo a reposição de potássio. Como é que eu vou monitorar esse paciente? Então, eu monitoro glicemia a cada hora até resolução do quadro. Resolução, resolvi, o paciente melhorou, eu posso fazer glicemia capilar a cada 2 a 4 horas. E vou monitorar eletrólitos e função renal a cada 2 a 4 horas. Então, vamos lá para algumas questões. Paciente diabético com história de AM, de infarto, recente, deu entrada na emergência. Há dias apresenta poliúria, polidipsia, fraqueza acentuada, taquicardia e desidratação grave. Os exames laboratoriais revelaram glicemia maior que 1000, ou seja, maior que 600, osmolaridade 360, ou seja, a tríade, né, do estado hiperglicêmico hiperosmolar. Glicemia maior que 600, pH maior que 7,3 e osmolaridade maior que 320. E pH 7,8, ou seja, pH maior que 7,3. E bicarbonato, sódio e potássio normais. O diagnóstico mais provável é
estado hiperglicêmico hiperosmolar, não cetótico, ou seja, glicemia maior que 600, pH maior que 7,3 e osmolaridade maior que 320. Os critérios diagnósticos do estado hiperosmolar hiperglicêmico segundo American Diabetes Association são, então, glicemia maior que 600, osmolaridade maior que 320, pH maior que 7,3. Então, a alternativa correta é a letra D. Paciente do sexo feminino, 43 anos, branca, portadora de diabetes há 3 anos. Deu entrada no pronto-socorro com quadro de pólis, emagrecimento, mal-estar e vômitos, sem outros sintomas. Nega tabagismo, alcoolismo e outras doenças. Medicações em uso, metformina. Ao exame físico, mau estado geral, taquipneica desidratada, IMC de 26 e PA 150/90. Frequência cardíaca 120. Ausculta respiratória e cardíaca sem alterações. Exames laboratoriais, glicemia 785, ou seja, maior que 600, sódio 150, potássio 5,2, bicarbonato 21, creatinina 1,5. Assinala a alternativa correta quanto ao diagnóstico e à terapêutica para esse caso. Tem uma paciente já mais idosa, com 43 anos, então o estado hiperosmolar é mais comum após os 40 anos. Evoluiu com uma descompensação e uma glicemia maior que 500. Então, há o provável diagnóstico, estado hiperosmolar não cetótico e o tratamento, hidratação vigorosa e insulina regular inicialmente. Então, a alternativa correta, letra D. O estado hiperglicêmico não cetótico se caracteriza por apresentar acidose metabólica? Geralmente não. Alterações neurológicas frequentes, então lembrar disso. O estado hiperosmolar não cetótico, hiperglicêmico não cetótico, ele se caracteriza por alteração neurológica e desidratação grave. Então, letra B é a alternativa correta. Então, seria isso sobre estado hiperosmolar hiperglicêmico. Espero que vocês tenham gostado. Abraço.